querer se apaixonar. É o Cruzeiro neste momento, dando sequência no planejamento da temporada de 2022 e muita coisa também na parte administrativa. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro finalizando os detalhes do edital, que será publicado nos próximos dias, e teremos mesmo a Assembleia Geral, aí com a participação de todos os conselheiros e também dos associados, que estão com a cota em dia para definir essa mudança no estatuto, como o Cruzeiro entende, e as partes que estão no estudo de clube-empresa, que vai ser necessária mesmo a mudança para que o investidor ele seja sócio majoritário a partir do momento em que ele comprar a maior parte das ações da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Ainda existe uma discussão como será a divisão do percentual, se isso já vai estar estabelecido no edital ou se apenas para aprovar ou não o controle passando para o investidor. E aí o investidor vai definir se ele quer comprar 60, 70, 80, enfim, todo mundo na expectativa deste edital ser publicado para que a reunião, a assembleia, seja realmente marcada e de uma certa urgência. A XP Investimentos com Pedro Mesquita, Álvares Marçal, a Ernest Young, todo mundo entendendo que quanto menos tempo perder, melhor será para o processo, porque aquela ideia que o Cruzeiro tem, e a XP também, de buscar o investidor, é para que tudo finalize no primeiro trimestre, então não pode atrasar muito. O Cruzeiro vai ter que receber as propostas, quais propostas serão, quer fazer um estudo de todos os investidores, o projeto que ele vai apresentar para o clube. E a gente lembra aqui, mais uma vez, passando essa aprovação do controle para o investidor, o Cruzeiro se resguarda em algumas medidas, como, por exemplo, mudança de cor, mudança de nome, mudança de escudo, mudança de cidade. Isso é sempre importante, porque com essas questões o clube vai estar protegido para que não chegue um investidor e, enfim, vai que quer mudar tudo. Então são passos importantes para o Cruzeiro fazer, dependendo, claro, deste edital a ser publicado. E eu conversava com algumas pessoas, Léo Figueiredo, a situação mudou, e para chegar nesse ponto, porque o entendimento é vender 49% até poderia ser interessante para um investidor, desde que ele chegasse ao clube e o clube estivesse, por exemplo, o caso do América, e o América no projeto do América são 70%, mas, por exemplo, o América tem a casa toda arrumada, dívida baixíssima, porque o investidor que chegar, ele, 20% da receita, de tudo que entrar, vai para pagamento de dívida, neste processo que tem. Ele pode querer antecipar algumas dívidas, fazer algumas negociações? Pode, mas ele já vai ter que fazer um grande aporte e, além disso, sairia pagando a dívida já imediatamente? Até para não perder receita, poderia. Mas talvez com o aporte que ele já vai fazer inicialmente, isso não seja possível. Então, tendo o controle total e uma garantia maior, a expectativa é de que esta negociação fique menos difícil. Não vou falar que fique fácil, porque não é fácil. O investidor que comprar o Cruzeiro assume o clube com 1 bilhão de dívidas. Então, por isso, tem muita cautela e o Cruzeiro tentando todos esses passos para tornar a negociação mais viável, já que está muito claro, se isso vai para o conselho em uma assembleia, é sinal que o projeto inicial de 49% não interessou a ninguém no mercado com essa situação. Se a casa estivesse arrumada, repito, com dívida baixíssima, seria uma negociação mais tranquila para o investidor. Se o Cruzeiro tivesse em voo de Cruzeiro, Samuel Venâncio, 49%, 10%, 15%, para qualquer investidor seria interessante, porque a marca é gigante, o clube é gigante, tem muitos torcedores, consumidores, né? Que é o termo que eu acho que é bem utilizável para esse momento, porque os torcedores são consumidores do clube. Mas com os últimos anos que o Cruzeiro teve, de gestões irresponsáveis, uma gestão ruim do Sérgio nesse momento, não passa credibilidade para alguém vir pôr dinheiro no Cruzeiro. Isso é claro, eu não estou mentindo aqui, eu não estou inventando da minha cabeça. Qualquer pessoa em sã consciência, um investidor, além do mais com essas cifras,
não vai pôr a mão no dinheiro, vai pôr o seu dinheiro nas mãos do Sérgio. Nada contra o Sérgio, pessoa física, mas a administração do Cruzeiro, a quantidade de erros que o Cruzeiro cometeu. Então é lógico que quem vai pôr o dinheiro vai querer o máximo de segurança possível. Isso não passa só pela porcentagem. Ontem eu conversava com um amigo meu, advogado, que sabe tudo disso e falou, Léo, pode ter uma cláusula falando que a pessoa tem 10%, mas que ela que assina tudo, que ela que determina. Mas para se resguardar, e até como uma oportunidade de mercado, a marca do Cruzeiro hoje, devido às gestões que o Cruzeiro teve nos últimos anos, não é tão valiosa como antigamente. Outra coisa que também não estou falando bobagem. Quem vai pôr o dinheiro quer fazer dinheiro. Então vai ver como uma oportunidade de mercado, ver o potencial que o Cruzeiro tem, o tamanho que o Cruzeiro tem, a marca que o Cruzeiro tem, mas com certeza como mercado vai chegar, não, olha, você precisa de quanto? 600 milhões para começar a andar? Mas eu não quero 49, eu quero 70% por isso. O mercado vai fazer isso com o Cruzeiro. Aí vai caber ao presidente, à direção, a este conselho que está sendo criado com a SAF para avaliar se isso realmente é a melhor oportunidade para o Cruzeiro. Mas não é nenhuma novidade para ninguém que quem vai pôr o dinheiro vai querer mandar no clube, isso é óbvio. Exatamente. E o Alexandre Simões, eu vejo até muita gente questionando, tem que ser um processo mais claro. O problema é que o Cruzeiro teve aí 2 anos para tentar se reerguer e o principal, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro tivesse voltado no primeiro ano, 2020, a situação seria uma. Se tivesse voltado agora, a situação seria outra. Só que agora não tem mais margem. O Cruzeiro não tem receita, não tem absolutamente nada. Tem uma coisa aqui e outra ali. Entra um patrocínio aqui, entra uma ajuda do Pedro Lourenço em outro lugar. Então, é o que o Cruzeiro vai sobrevivendo. E por isso que chegou nessa situação. Se aprovar isso, o Cruzeiro vai mudar da noite para o dia? Não, mas é um passo que pode ser importante. Agora, se não tiver isso, não vai ter saída. Não vai ter saída. A gente já lembrou aqui os acordos que vão começar a chegar. Isso tudo, tendo a SAF, é um CNPJ. Então, esse CNPJ, ele entra com 0 de dívidas. As outras dívidas ficam com os clubes, com a associação. E isso o Cruzeiro terá um prazo para pagar. Mas se não fizer isso agora, não vai ter outro caminho, porque já chegou no limite. Ou faz isso, ou então a situação vai ser praticamente irreversível, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. E eu acho que o principal desse ponto, né, dessa questão do Cruzeiro se transformar em SAF, é que ninguém faz investimento sem ter confiança. Exato. E pode ser um investimento pequeno de comprar um carro popular usado ou de pegar um gigante do futebol brasileiro como o Cruzeiro. E o que acontece é que a estrutura política do Cruzeiro não passa confiança para que se tenha um modelo de 49% para o investidor. O Conselho Deliberativo não passa confiança, a diretoria executiva não passa confiança, porque ela não é firme em relação às questões que lesaram o clube. A gente teria uma reunião para a expulsão do Wagner Pires de Sá dia 18 de outubro, que foi adiada ou cancelada de uma maneira muito esquisita, até porque era no auge da paralisação dos jogadores, coincidiu. Até hoje não aconteceu, Conselho de Ética é dissolvido. Então a situação do Cruzeiro, ela não é tratada com clareza. O Conselho Deliberativo, grande parte dele, e a direção executiva não se coloca de forma firme em relação à moralização do Cruzeiro. Fala muito de Thaís, de Wagner Pires e para por aí. E tem muito mais gente no processo. E a impressão que me passa é de que nessa transformação do Cruzeiro em SAF, existia o interesse do Sérgio, talvez, ou de alguém da diretoria dele, de permanecer no controle, ou como CEO, ou como alguma coisa, e com esse 49% isso seria muito mais fácil, porque o clube teria a maioria das ações. Só que, desta maneira, o processo é inviável. Ou o Cruzeiro cede 51%, 60%, 70% para o investidor, ou não tem futuro. O Cruzeiro não tem futuro sem se transformar em SAF. É muito triste eles só terem visto essa realidade de 49, 51 não ia dar certo agora. Porque se pegar lá atrás,
num bola premiada aqui, Thiago, eu, Samuel, a gente falou de gente, quem que vai investir num clube com a estrutura política que o Cruzeiro tem, com a falta de credibilidade que tem, tendo 49%? Ninguém iria investir. Então, que o Cruzeiro se acerte rapidamente, e tem mais. O Cruzeiro já teve reunião do Conselho Deliberativo, transmitida pela TV Cruzeiro, com votação nominal. Que esta seja assim, que o conselheiro vá lá na frente com o nome dele e vote sim ou não, para que o Cruzeiro possa ceder mais 51% ou mais para quem for investir no clube. Porque, afinal de contas, ô Simões, ser conselheiro do clube é ter responsabilidade sobre a gestão do clube também. E é representar o torcedor. Exatamente, é ser participativo, é saber tomar decisão, e boa decisão. Aqui no nosso YouTube, Samuca, o Daniel mandou aqui, eu queria ver em qualquer lugar do mundo um presidente de empresa que faria uma boa administração sem grana. Porque o Cruzeiro realmente, o Sérgio pegou o Cruzeiro quebrado, é uma verdade. Ô Daniel, eu vou dizer pra você, o Botafogo, o Goiás, o Curitiba e o Avaí estão na Série A. Desafio a vocês, qual desses clubes está nadando em dinheiro? E qual deles tem folha maior que a do Cruzeiro? Tá dito. O Botafogo. O Cruzeiro tem a terceira maior folha. O Botafogo tem uma folha maior que a do Cruzeiro? Tem, Botafogo e Vasco. Essa tá me surpreendeu. É, um levantamento até que o Globo Esporte é que fez, então mais mérito ainda pro presidente do Botafogo, já que esse foi o desafio, porque o Botafogo não tem dinheiro também. E menos pro Cruzeiro e pro Vasco. É verdade. Com folhas altas e... Não conseguiram. Então, são passos importantes ainda e a Itatiaia segue acompanhando tudo. Eu destaquei em manchete que a postura do Cruzeiro vai ser mais agressiva no mercado. Isso, claro, tem muita coisa para acontecer também. A presença, principalmente, de grana e de um orçamento que o Cruzeiro vai conseguir cumprir enquanto não se tem essa possibilidade de ter o dono, de ter o investidor. Mas com os nomes que estão sendo especulados, a ideia, pelo que eu apurei, é a seguinte, Léo Figueiredo. Cruzeiro ter ali uma espinha dorsal, com jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa e vão jogar bem uma Série B do Campeonato Brasileiro. Como fez, por exemplo, o Manuel na última Série B, o Fábio dispensa comentário. Então, o entendimento é que pode buscar um ou outro, um desconhecido, um destaque em Série B, um jogador mais jovem, sim, mas o Cruzeiro quer ter essa espinha dorsal com jogadores mais experientes que não vão sentir o peso de disputar uma Série B pelo Cruzeiro, com a camisa do Cruzeiro e diante de toda a pressão que existe. Então, a postura, repito, promete ser mais agressiva de agora para frente para montar o elenco de 2022. O Cruzeiro vai ter que ter um poder de convencimento no mercado, além do fato da credibilidade, do negócio, né, do fazer negócio trazendo um jogador, é do poder de sedução ao jogador, né? De mostrar para o jogador que o Cruzeiro vai ser diferente em 2022, que os pagamentos vão ser em dia. O Cruzeiro ficou marcado no futebol brasileiro durante a sua história por ser um dos clubes mais organizados do país. Era uma referência para os jogadores. Vai jogar no Cruzeiro, vai lá porque lá paga em dia, porque é um clube organizado. E isso tudo foi jogado por terra nos últimos anos. É preciso resgatar isso na hora de fazer negócio com os jogadores e seduzir, né, que eu estou usando essa palavra, convencer jogadores que vão comprar a ideia. Não é um jogador que vem emprestado de um time da Série A pra jogar um ano no Cruzeiro e depois voltar. Não. É o cara que vem aqui que tá afim de jogar mesmo. Eu vou chegar lá, vou virar ídolo de torcida, vou subir o Cruzeiro, vou ganhar muito dinheiro. É pensar nisso tudo. Mostrar isso tudo pro jogador. Trazer refúgio de time da Série A, Flamengo, Palmeiras, o Atlético, o Cruzeiro não vai negociar, mas do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo, pegar refúgio deles lá, não. Tem que trazer jogador que esteja afim de se transformar em grande jogador no Cruzeiro. E a permanência do Luxemburgo é importantíssima. Porque os caras sabem, tem uma referência de quem manda ali, né? Hoje o Cruzeiro não tem um diretor de futebol. A gestão do Cruzeiro tem sido muito ruim, a gestão do futebol. A figura para os jogadores hoje é o Vanderlei Luxemburgo. Pois é, exatamente, Léo. E tem um ponto no Cruzeiro que não ganha visibilidade os avanços que o Cruzeiro conseguiu na parte jurídica, principalmente, justamente por causa do fracasso do futebol. São pontos importantes que o Cruzeiro alcançou na parte jurídica, mas que ficam esquecidos pelo torcedor, porque o futebol é um desastre. O Cruzeiro fez um 2020 ruim e conseguiu fazer um 2021 pior ainda. Ontem na TBB a gente falava aqui, né, Samuel? O time de 2021 ainda é pior que o 2020. Então, o Cruzeiro não conseguiu
ter foco no ponto principal dele, que era o campo, que era a montagem de um time que pudesse retornar o Cruzeiro à Série A. E isso é importante, não é só pro aspecto do torcedor, do orgulho, não. É porque financeiramente, voltar à Série A era fundamental para o Cruzeiro. Tanto que vários acordos foram postergados acreditando nesse acesso. Primeiro para 2021, depois jogados para 2022. E aí, se o Cruzeiro não consegue subir, o que vai fazer? Então, o problema do Cruzeiro é que não podia falhar, tinha que minimizar ao máximo os erros no futebol. E a área onde o Cruzeiro mais errou foi justamente na que menos poderia errar. E isso impactou em quê? Uma queda absurda no número de sócios. E o Cruzeiro depende demais da torcida nesse processo, e esses 2 últimos jogos em Belo Horizonte mostraram claramente isso. Eu e Samuel, nós fizemos uma conta rápida de cabeça aqui. O torcedor do Cruzeiro botou quase R$1,5 milhão no clube, líquido, em menos de 10 dias, né, Samuel? Em 2 jogos, contra o Brusque e contra o Náutico. Então, vamos seguir acompanhando, e eu até me lembrei aqui, o Alexandre Matos ainda não foi oficializado, mas quando o Cruzeiro estava passando um perrengue em 2012, ele fez exatamente essa espinha dorsal. Ele trouxe o Ceará, ele trouxe o Borges, ele trouxe o Tinga, jogadores experientes. Claro que aí tem que oferecer um contrato maior, porque para convencer o jogador a atuar neste momento, tem que fazer uma certa mágica, um malabarismo. Então, é o Cruzeiro, Milton, planejando 2022, em meio ainda a muita dificuldade, mas esperando dias melhores na próxima temporada. Show de bola? Legal, então. Milton, o time sub-20 voltou a treinar ontem na Toca da Raposa 1, dando início na preparação para a disputa da Copa São Paulo da categoria, o sub-20, que agora é comandado pelo técnico Mário Henrique, que foi muito bem na categoria sub-17. Ele assume uma vaga de Paulo Castro. O Vitinho Meia, que é uma joia da base do Cruzeiro, esteve nos últimos 2 anos emprestado ao Palmeiras. Ele se despediu do Palmeiras, teve o contrato reativado no bid da CBF, e a informação é que ele vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda tem idade para isso, e é um jogador que até chegou a treinar no profissional do Palmeiras, sendo puxado do time sub-20 do Palmeiras pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na época. É um garoto de muito potencial, e como o Vanderlei quer utilizar ainda mais a base, ele quer um time forte na copinha para que ele possa observar essa garotada e assim que a turma terminar a competição, já puxar a maioria desses atletas que se destacarem. Show de bola!